Você enviou uma proposta, um orçamento para o seu cliente e simplesmente ele falou que ia analisar e parou de responder ou sumiu? E talvez nessa situação você se pegou, ai meu Deus, será que eu mando mensagem agora e vou ser chata? Será que eu mando alguma coisa e vai parecer que eu preciso vender? Ou será que eu não mando nada e ele fecha com outra pessoa? Apesar dessa situação ser comum, ela não é normal. E você não precisa passar mais por isso se você ficar nesse vídeo até o final. Esse é o primeiro passo. Que nos próximos minutos eu vou te mostrar o que acontece na mente do seu cliente quando ele recebe a sua oferta. Depois, o que de fato aconteceu e como evitar isso da próxima vez. E terceiro, o que eu faço para resgatar esse cliente. Então aqui é importante porque eu vou te dizer, e se você ficar nesse vídeo até o final, não é apenas uma estratégia aleatória que você vê na internet que muitas vezes não funciona e é de fato aleatória. Tudo que eu vou te contar não é apenas pela minha experiência prática como empresária, mas sim por ser especialista em neurovendas e você vai conhecer um novo mundo de possibilidades, uma nova percepção, tanto do que você pode fazer, quanto do quanto você tem deixado dinheiro na mesa. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você faz uma oferta para o seu cliente, o que acontece na mente dele? A primeira coisa é que se você não sabe conduzir ou fazer oferta no lugar errado, seria um agravante. Vou dar um exemplo. Digamos que você é uma arquiteta, ou seja, tem um nível de complexidade, um high ticket, e você faz a venda através de PDF no WhatsApp. O teu processo de venda já está errado, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então aqui nós vamos partir do pressuposto que você minimamente sabe fazer o teu processo de vendas alinhado e consegue mudar isso. Então vamos lá, você fez a oferta para o teu cliente. A primeira coisa que acontece é que se você não sabe fazer uma oferta clara, de fato, que vá usando a persuasão com ele, trazendo consciência, ele vai sofrer da fadiga da decisão. O que é isso? Se quando nós não tínhamos a rede social, nós já tomamos mais de 30 mil decisões de forma inconsciente no dia, hoje então com o digital piorou. E nós temos informações e estímulos o tempo inteiro. E não sei você, mas você já deve ter passado, eu já passei, por momentos de fadiga mental mesmo. E muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia sem perceber. Vou te dar um exemplo. Nunca aconteceu com você no começo da Netflix ou de outra plataforma de séries e filmes que você ia escolher algo, quando você percebia, você estava uma hora tentando escolher algo que talvez ia dar 50 minutos o episódio, ou um filme de uma hora? Pois é. Quem nunca, né? Na minha visão, acho que todo mundo passou por isso em algum momento. Isso, inclusive, a título de curiosidade, foi um dos motivos pelos quais a Netflix começou a colocar os rankings, né? Top 10 filmes, top 10 séries. E você nem sabe se é verdade ou não, aqueles top 10. Mas a verdade é que conduziu você a facilitar a decisão. Se não, sabe o que ia acontecer? As pessoas iam sempre perceber que elas sempre demoravam mais para escolher do que para assistir. E a longo prazo, eu nem assisto mais mesmo, deixa eu cancelar. Então, vendo esse padrão de comportamento, eles até anteciparam. Fica aqui a título de curiosidade. Mas percebe que isso é um cansaço mental real. E é por isso que eu falo que na hora de vender, quando alguém vem me perguntar assim, Cal, como é que eu convenço a pessoa a comprar? Tá errado. A pessoa já veio até você, salvo se você faz aquelas prospecções aleatórias, tá? Pelo amor de Deus. Mas a pessoa já veio até você. Ela já tem interesse. Então o objetivo é facilitar a decisão de ela comprar e não convencer a vender. E isso muda tudo. Agora, o segundo aspecto que você precisa entender é que a tua oferta não gerou valor imediato para que ela quisesse agir na hora. Seja valor de percepção de valor, como também de urgência, para sequer esperar ou pensar sobre isso. Isso acontece porque você pode ter cometido alguns erros. O primeiro deles é ter feito uma oferta sem ordem clara. Como assim? Na venda e na persuasão, a ordem dos fatores altera o produto. Isso significa o quê? Tem gente que quer fazer uma proposta apresentando quem é você ou parece uma propaganda institucional. E a verdade é que o cliente não quer saber quem é você. Ele quer saber como é que você muda a vida dele. E depois de ver que vale a pena, que é o momento, que é pra ele, que aí ele vai se perguntar, mas será que ela é a melhor pessoa? Então talvez você esteja fazendo oferta sem estar na ordem certa, sem elevar o nível de consciência do cliente. Um outro motivo, você às vezes quer fazer algo tão completo que você até faz o paradoxo da escolha acontecer, causando a fadiga da decisão. Vamos traduzir? Você coloca tanta coisa, mas tanta informação, que você gera até mais dúvidas do que de fato clareza para o cliente. E o terceiro, muitas vezes você tem uma postura, seja física ou na condução, de não confiança, de não certeza da decisão. Você tira pedido. Então você traz as informações, você explica, você fala o preço e simplesmente deixa o controle na mão do cliente. Só que eu quero te trazer algo sobre mentalidade que muda tudo. O cliente
precisa de você. Não quer dizer que você não valoriza, não é grato e não precisa de cliente. Mas naquele momento ele tem um problema a ser solucionado. Você é a autoridade ali. Vocês estão em pé de igualdade. Ninguém tá acima de ninguém. Só que, se você é a melhor especialista naquilo que ele precisa, quem tem que se ter uma postura de muita confiança? Você. Só que muitas pessoas podem até ser confiantes como CPF. Só que na venda tem uma postura totalmente insegura, tendo vergonha de perguntar algumas coisas para o cliente, seja para qualificar, para ofertar, para quebrar a objeção, tendo essa preocupação de que vai ser chato e insistente. Uma pessoa que de fato é melhor no que faz, sabe que olha, eu tô aqui para te ajudar, eu estendo a mão, mas se você não quiser, tá tudo bem. Infelizmente, eu sei que você perdeu. Você nunca vai falar isso pro cliente, tá? Mas essa mensagem inconsciente precisa ser transmitida. E sabendo que você precisa fazer esses ajustes agora, nas próximas vezes, e ter essa mentalidade, como que eu resgato esse cliente? Primeiro, a gente tem que entender que não é porque o cliente parou de responder ou não respondeu, precisou pensar, é um não. A gente precisa entender o que fez isso acontecer. No caso de uma resposta ou não feita no prazo, de um WhatsApp, algum combinado, a gente precisa entender que imprevistos acontecem. Então eu nunca parto do pressuposto já de uma abordagem muito agressiva. Por quê? Porque imprevistos acontecem. Eu mesma, com coisas que eu fechei, queria fechar muito, no dia que eu combinei de responder, simplesmente a vida aconteceu. Então, o que eu preciso fazer? Sabendo disso, agora eu preciso conduzir dessa forma, até como se fosse uma abordagem lembrete para o cliente. Caso ele responda, a minha pergunta já vai trazer qualquer objeção que ele tenha e talvez também fez ele não agir, se esse não for o caso. Muitas vezes, pelos erros cometidos anteriormente que eu falei, não tem clareza ainda se é a melhor decisão para ele. Só que ao invés de deixar o cliente decidir sozinho, como muita gente pensa que a venda funciona, é tua responsabilidade trazer clareza e fazer ele ter consciência que é a melhor opção para ele. Então, um script muito bom, que eu chamo de script inicial, para você resgatar esse cliente, é você entrar em contato, chamando ele pelo nome, para trazer proximidade, usando alguns gatilhos mentais, mas que a soma deles vai ser muito natural e genuína. Por exemplo, digamos que eu estou falando com a Maria. Oi Maria, tudo bem com você? Olha, eu tô entrando em contato porque como nós combinamos, ontem você ficou de me dizer as formas de pagamento para darmos prosseguimento o quanto antes. Diz pra mim, qual forma de pagamento você prefere? Simples assim. Ou se você tiver um cliente que sabe que o dia a dia é até muito corrido, você até pode adicionar: olá Maria, bom dia, boa tarde, boa noite Maria, tudo bem? Sei que o nosso dia a dia pode ser corrido e é por isso que eu estou entrando em contato com você, pois como nós combinamos. Palavras simples como essa, que parecem que eu tirei aqui da minha cabeça de forma aleatória, na verdade, cada uma tem um motivo. Cada uma eleva o nível de consciência do cliente para avançar. Eu quero que você aplique, eu quero que você teste e depois você venha me contar. Ok? Sendo assim, com esses 3 aspectos você consegue perceber que soluções que talvez você esteja vivendo é apenas porque você não sabe o caminho de ser diferente. E é por isso que se você é uma pessoa que você quer ser próspera, quer ser mais próspera, quer vender mais, quer ter um negócio de sucesso, quer ser valorizada como profissional e você muitas vezes só não sabe o caminho, mas se souber, vai executar e vai entrar em ação, aqui nesse canal você sempre vai ter conteúdos como esse. Então, clica aqui já, começa a seguir o canal, voltamos com tudo nesse canal, então aproveita porque oportunidades como essa não surgem 2 vezes, e clica aqui e me segue e depois me conta, volta aqui nos comentários e me conta como foi, tá? Ah, e um ponto, depois desse script, caso a pessoa não responda, a gente tem algo chamado script do arrependimento infinito, mas é o arrependimento do cliente se ele não responder. Tem uma taxa altíssima, mais de 70% de conversão, mas esse eu vou te contar depois que eu ver que você me seguiu e contou aqui depois a sua opinião.